mamãe para mim é uma santa. Ela realmente fez a diferença, não só em São Domingos do Prata, mas ela fez diferença na minha vida. E uma característica muito interessante da irmã Mônica é que ela acreditava nas pessoas. Cada um tenta pegar um pouquinho, né, do que ela conseguiu plantar aqui para levar para nossas próprias vidas, né? Eu jamais imaginei de conhecer uma pessoa com tamanho conhecimento do mundo, em toda e qualquer área, conhecer uma pessoa que tinha esse conhecimento tão profundo e do ponto de vista prático, como foi a irmã Mônica. Então foi uma oportunidade muito rara e que eu agradeço muito a Deus todos os dias por isso. Et on a toujours beaucoup d'admiration pour elle et on sait que grâce aux sœurs et à tous les gens du Prata, sa mission continue. Irmã Mônica, eu a conheci, eu tinha entre 8 e 9 anos, quando ela iniciou o trabalho lá na comunidade dos Gomes, na qual eu nasci, que é aqui de São Domingos do Prata. E falar de irmã Mônica é difícil falar em alguns minutos, porque é uma história muito bonita e muito edificante, né? Só para começar, ela chegou no Brasil em 51, ficou morando no Rio, Belo Horizonte, São Paulo, Poços de Caldas, até em 67, quando as irmãs dominicanas daqui do Brasil se reuniram em capítulo em Belo Horizonte para definir um pouco uma outra área de missão da congregação aqui no Brasil. E com a mudança da igreja, né, Vaticano II, as irmãs avaliaram e pensaram de fazer um trabalho diferenciado, não só na escola, mas também nas periferias, né, com as pessoas mais necessitadas. E interromperam o capítulo, a assembleia, para fazer essa sindicância. E as 3 irmãs que foram escolhidas para fazer esse trabalho foram as irmãs Jane, a Laide e a irmã Mônica. E por que escolheram Itabira? Porque Itabira também, a diocese estava nascendo, né? E sob o sopro também do Espírito Santo, uma igreja mais voltada para o povo de Deus, uma igreja mais povo. E então elas foram em Itabira, sede da diocese, para conversar com o bispo. Chegando em Itabira, o bispo não estava lá, estava aqui em São Domingos do Prata. Então, ao invés delas voltarem para Belo Horizonte, elas vieram para São Domingos do Prata encontrar o bispo Dom Marcos Noronha. Chega aqui no Prata, ele não estava na sede da paróquia, ele estava numa comunidade rural chamada Santa Isabel, um distrito. Então elas ficaram na casa de Dona Nilza Rola, lá no Cutucum, aguardando a chegada do bispo com o Padre Antônio na época. Tante Monique est donc une des sœurs aînées de ma maman. Elle fait partie d'une famille de 11 enfants. Elle est née le 15 juin 1919 à Roubaix, dans le nord de la France, dans une famille qui était très pratiquante, très portée sur la religion, et une famille très unie. Et son papa, malheureusement, est décédé quand elle avait à peu près 20 ans. Et sa maman est restée seule avec les 11 enfants. Et sa maman était quelqu'un d'extraordinaire aussi. Voilà. Donc moi, je suis la fille de Josette, qui est la numéro 6 de la famille. Il y avait 6 garçons et 5 filles. Et dans les 6 garçons, il y a deux garçons qui sont devenus prêtres. Et donc il y avait Tante Monique qui était religieuse. Donc il y avait sur les 11 enfants, il y en avait 3 qui étaient entrés en religion. Donc 1951, elle est d'abord allée à Rio, puis Sao Paulo, je pense, puis Belo Horizonte. Et en 1968, elle est arrivée ici au Prata, à São Domingos, parce qu'elle sentait que sa mission était plus d'aller près des pauvres plutôt que d'encadrer des jeunes filles bien élevées de la bonne société brésilienne. Et donc voilà, elle est arrivée ici parce qu'elle se sentait bien à sa place ici. Elle a trouvé d'abord un petit couvent. Elle a commencé à faire ses œuvres et puis ici, après, elle est arrivée ici avec d'autres religieuses. Et voilà, ça fait donc 56 ans maintenant pendant 56 ans, elle est restée ici.
Moi, je suis venue pour la première fois au Brésil en 2008, mais évidemment, je la connaissais parce qu'elle venait régulièrement en France, pas tous les ans. Quand elle venait en France, c'était pour voir la famille, bien sûr, et puis aussi pour recueillir de l'argent, jamais pour elle, bien sûr, hein, c'était vraiment pour les gens du Brésil. Et à chaque fois qu'elle venait, on était tous émerveillés de la voir parce que c'était une femme très très simple, mais avec un cœur énorme et puis une intelligence énorme aussi. Elle avait l'intelligence du cerveau et l'intelligence du cœur. Voilà, c'était vraiment quelqu'un pour lequel on avait beaucoup d'admiration et d'amour. Eu conheci Irmã Mônica, na verdade eu conheci ela, eu era criança, porque ela vinha muito na França. Muito não, mas de vez em quando ela ia na França. E eu, como sobrinha neta, eu sempre ouvi falar dela, do projeto dela, do trabalho que ela fazia aqui no Prata. E quando ela vinha, a gente via ela como uma santa em casa. Era Santa Irmã Mônica, era tipo uma famosa em casa, né? E foi muito legal conhecer o trabalho, ela sempre falava do trabalho que ela fazia aqui. E muitas pessoas da minha família vinham no Brasil para conhecer o trabalho, né? E eu resolvi um dia também vir conhecer, né? Para ver como que era a fundação aqui e ficar para ajudar um pouquinho. E a gente entende o trabalho dela só quando vem aqui mesmo, de ver a alegria do povo aqui, falando do trabalho que ela faz aqui, como que ela ajudou o povo aqui, é maravilhoso. E foi muito interessante essa história, porque a irmã Mônica fala que na vida dela, ela sempre contou com a providência divina. E esse é um momento muito forte da providência, né? Quando eles chegaram da comunidade de Santa Isabel, elas estavam lá na casa de Nilza Rola, e na casa de Nilza é muito interessante que todas as pessoas que chegavam lá sentavam em volta da mesa para tomar um lanche, um cafezinho, um chazinho, né? E eles chegaram e acharam as irmãs lá e começaram a conversar, e elas colocaram o objetivo da vinda. E vocês não conheceram, né? Mas o Titônio, o Padre Antônio, era um padre muito carismático, muito eufórico e muito assim animado. E elas colocaram que elas estavam procurando um lugar onde pudesse trabalhar mais diretamente com o povo. Aí o Titônio disse que deu um murro na mesa e falou assim: não é possível, porque na próxima semana eu iria a Belo Horizonte, na CRB, Conferência dos Religiosos do Brasil, para pedir irmãs para virem para cá. E agora a providência nos proporcionou essa presença de vocês aí. Aí o bispo, Dom Marcos, perguntou: mas o que vocês sabem fazer para ajudar a comunidade? Aí as irmãs falaram, e a irmã Mônica contava isso muito forte para a gente. Ela falou: se o que o povo quiser, nós não sabemos nada. A única coisa, a gente quer colaborar com a evangelização. Nós somos dominicanas, queremos trabalhar. Então, naquele momento, elas definiram que seria, então, São Domingos do Prata, onde elas abririam essa nova comunidade. Eu sempre acreditei muito no trabalho de curto, médio e longo prazo. O curto prazo, muitas vezes, é a fome, é o encaminhamento imediato, é a morada urgente, etc. O médio prazo é um processo de educação média, de formação média, etc. E a longo prazo, eu acredito que é na mudança de paradigma geral de uma cidade, de uma comunidade. E ela conseguiu fazer isso porque, além dela ter socorrido as pessoas de várias maneiras, por exemplo, com doação de telhas para substituir o telhado de sapé, com doação de fios para substituir os potes ou às vezes nenhuma vasilha que as pessoas tinham, e também no aprendizado das pessoas com hortifruti, de modo geral, hortifruti granjeiros, que o Prata mudou muito, chegou a ter uma das grandes cooperativas do estado nessa área. Isso tudo foi fruto dela. E o resultado que eu vejo, hoje eu comento muito com as pessoas, que o Prata está vivendo, de uma certa forma, um momento de bastante progresso na qualidade de vida de cada seu cidadão, e muito disso, ou grande parte disso,
na minha visão, graças à formação acadêmica, formação pessoal, personalidade e o incentivo e o convencimento que ela fez na maioria da comunidade de que cada um pode. E para a vocação do empreendedorismo veio grande parte desse trabalho e desse convencimento ao longo do prazo. E hoje nós estamos colhendo, porque eu acredito que toda semente um dia germina. E as sementes que foram plantadas estão todas germinando, ou grande parte delas germinando hoje. Graças à irmã Mônica, quando eu mudei para cá, eu tive bastante dificuldade com meus meninos pequenos, grávida, e morava de aluguel. Sempre no barraquinho de 1, 2 cômodos, 3 no máximo. E foi muito difícil para mim, porque para trabalhar com os meninos pequenos, morando de aluguel, muita dificuldade. Recebi visitas das irmãs da minha casa, a irmã Tita, o Wilson. Não demorou nem um ano, eu já estava com a minha casa. Para quem morava no barraco de 3, 2 cômodos de aluguel, eles fizeram para mim 3 quartos, sala, cozinha, banheiro, tudo arrumadinho, tudo bonitinho. Então, para mim, foi bênção demais, graças à irmã Mônica. Daí, então, ela se fez presente na minha vida, ela acompanhou o crescimento dos meus meninos, de tudo, porque daí a pouco veio a dificuldade de manter os meninos na escola e trabalhar. Veio a fundação, a irmã Mônica me socorrer novamente, porque aí falaram que eu podia colocar meus meninos lá, que lá eles iam se alimentar, ia ter alimentação, tudo bonitinho, poderia pagar de tarde. Aí foi uma bênção para mim, porque eu deixava meus meninos lá, eles já saiu da escola, ia direto para lá, e eu podia trabalhar tranquila, sabendo que eles estavam bem alimentados, já chegava em casa de tardinha jantado. Realmente acredito que ter tido a oportunidade de ser professor de teatro na Fundação foi muito mais importante para mim do que para eles. É aquela história que você, quanto mais ensina, mais aprende o que ensinou. Foi o que aconteceu comigo. Eu estava começando a fazer teatro e, de certa forma, eu já estava ensinando. Imagina, você está aprendendo uma coisa e já vem logo ensinando também. Então, eu aprendi muito mais. Eles, claro que eles aprenderam com o que eu passei, mas eu aprendi muito mais, me tornei, certamente me tornei quem sou por causa dessas aulas, desse processo, que foram desses anos que eu trabalhei lá. Sou muito grato mesmo a ela, às irmãs, pelo carinho que eu sempre tive. Falar da irmã Mônica não é tarefa fácil, é tarefa difícil, porque pela tamanha grandiosidade que ela é. Porque a irmã Mônica foi a pessoa que me ajudou desde quando eu estudava. Eu fui pessoas agitadas por ela. E também eu trago a Fundação e defendo a Fundação pelo trabalho que eu vejo, pela minha presença lá, e vejo o nome dela saindo por todas as idades aí. Os meus filhos, se não fossem pela Fundação, eles não teriam feito o curso de ensino médio na Escola Federal. Isso tudo eu devo à Fundação Mônica Cléber, através da irmã Mônica. E hoje eu agradeço plenamente a Fundação, porque os meus filhos já estão fazendo faculdade. A importância da irmã Mônica aqui no município não é só na parte religiosa, mas ela via também a necessidade do povo aqui, principalmente na zona rural, onde o povo era assim, muito abandonado, né? Aí iniciou um trabalho de agricultura familiar, onde que ela e outras pessoas, inclusive o Chico Rola, né, iam dar os cursos de horta, né? E aí as pessoas começaram a cultivar o seu terreno, produzir, vender e aumentava a renda familiar. Foi um trabalho fantástico. No município inteiro tinha pessoas que produziam e traziam para a feira do produtor, né? Até que a feira depois tornou-se cooperativa e acabou, né? E outro trabalho também edificante que a irmã Mônica, junto com a irmã Clarice, é o trabalho também da organização das escolas primárias, né? E
As professoras eram leigas, né? Não tinha formação, e elas trabalhavam na formação das professoras para trabalhar com as crianças, né? Então hoje a gente vê o resultado desse trabalho. Outra coisa também que não podemos esquecer é o trabalho de moradia, né? Aqui no município tinha muita doença de Chagas, justamente por moradia precária. E a irmã Mônica, sensibilizada com isso, investiu demais nesse projeto. E numa época, em 80, teve no estado de Minas Gerais o chamado Prodecon, que era um programa de casa. E então ela entrou nesse programa e foram feitas mais de 300 casas aqui, não só na cidade, mas nas comunidades rurais, né? É muito interessante comentar que as primeiras escolas, pré-escola, creche infantil, foi criada juntamente com a irmã Mônica e com outros. Quando a gente diz irmã Mônica, eu gostaria muito de salientar isso, a gente fala da grande liderança dela. Mas por trás, ou do lado dela, ou junto com ela, tiveram muitas outras irmãs também, pessoas da sociedade, leigas da sociedade, que participaram ativamente desse trabalho. Não vou citar nome, porque seria muito perigoso e eu correria no erro de deixar muita pessoa importante fora. Mas, por exemplo, a primeira escola infantil foi feita através das irmãs, tinha teatro no meio rural, as primeiras bibliotecas rurais dos distritos, das comunidades, foram feitas também com elas, ensinamento para o plantio de hortas, de modo geral, como tirões, etc. E, como disse, os teatros, né? Grandes teatros. Na parte musical, a irmã Mônica sempre adorou teatro. Ela era apaixonada por teatro. O grande sonho dela foi ter um grande grupo de teatro na cidade. Por isso, inclusive, que nós investimos pesado na fundação, na construção daquele espaço que já foi muito utilizado para a cultura. E a gente espera que seja muito utilizado ainda. Eu faço parte da fundação, se eu não me engano, aproximadamente desde os meus 7 anos. Eu entrei na oficina de música, que eu tinha ganhado uma flauta doce e eu queria participar e aprender a tocar esse instrumento, e tinha uma orquestra e eu entrei por conta disso, e desde então eu pude vivenciar e fazer parte de grande parte da história da fundação, né? E a minha história continuou seguindo, porque eu me tornei hoje, eu sou funcionário da entidade. Eu comecei na parte de educador social, numa oficina aqui que a gente tem de matemática online, e fui também aprendendo coisas de noções de comunicação. Aqui na fundação eu gosto muito de esportes, dança, área de artesanato, informática. E com isso veio a fundação, que foi uma grande sacada, também uma das maiores sacadas da irmã Mônica, as pessoas perspicazes, inteligentes como ela que fazem isso. Ela colocou a comunidade na parede, disse que o trabalho dela estava encerrando e que daí para frente era para a comunidade assumir. Foi quando a gente criou a fundação e ela continuou trabalhando, mas não na direção. A direção foi de um outro grupo, né, maior, que eu tenho a honra de ter feito parte, né? Mas esse trabalho da fundação, na minha visão, é um dos grandes pilares da diferenciação da cultura, do progresso, da profissionalização e do desenvolvimento do São João do Prata. E uma característica muito interessante da irmã Mônica é que ela acreditava nas pessoas, acreditava no leigo, acreditava no jovem. Inclusive a irmã Fia, que hoje, né, mora aqui também nessa casa, nesse convento, ela tinha 17, 18 anos e a irmã Mônica mandava ela para Belo Horizonte com um mapinha para, né, levar documentação na Secretaria de Habitação em Belo Horizonte para fazer todo esse trabalho. E quando ela falou em 68 que estava disposta a fazer aquilo que o povo precisava, a vida, esses mais de 60 anos, né, que ela viveu aqui no Prata, a gente percebeu que isso foi uma tônica muito eficaz na vida dela, né? Quando ela percebia essa é a necessidade do momento, ela embarcava naquilo lá, né? Por exemplo, o trabalho que hoje
é muito conhecido, né, muito respeitado, tem uma visibilidade muito grande, o trabalho com criança, adolescente e jovem na Fundação Monique Leclerc. Ela via que as crianças tinham um tempo ocioso na rua e falava assim, gente, se essas crianças continuar na rua, daqui a pouco nós vamos ter uma população de rua. Né? E aí começou a conversar, chamando as crianças, começaram umas 12 crianças, ali onde que é a cozinha hoje da Fundação, só que não estava cabendo mais, depois foi lá para onde que é a Escola Efigênia Lopes, também na cerâmica, até que em 84 conseguiram comprar aquele sítio, né, São Martinho de Lima, que foi uma doação também, providência divina, que a congregação tinha um dinheiro para mandar para o Brasil e chegou justamente na hora de comprar aquele terreno. E quando comprou, muita gente criticou, porque era só cupim, formiga e leiteiro, né? E o povo tá assim, a irmã tem muito dinheiro para comprar formiga, né? E ela falou, não, isso aqui vai ser um trabalho educacional. E realmente, quem passou por lá, quem passa por lá, tem um legado muito grande, né? De formação, integração e formação para a cidadania. E Mônica viveu esses anos todos aqui no Prata, morreu ano passado com 104 anos, e podemos dizer que o que ela deixou aqui é uma história que não morre mais, né? A gente acredita, porque ela não fez sozinha, ela fazia com que as pessoas também pudessem participar. E hoje a gente vê que tem muitos filhos dela aqui, né? Nesse projeto. Nós no Prata demos muita sorte. Sorte de ter irmã Mônica no Prata, sabe? Porque tem tanto lugar que ela podia ter ido, ela veio parar junto com nós aqui no Prata. Irmã Mônica, para mim, eu falo que é verdade, não só para mim, para todo o povo pratiano, que ela preocupava muito com a sociedade, com a classe baixa que era nós, né? Todo mundo vinha em casa de pau a pique, a irmã Mônica pensou tudo direitinho, ensinar nós a cultivar a terra, tirar as pessoas daquelas casas ruins, sabe, de pau a pique, fez a maioria das casas da cerâmica, irmã Mônica ajudou a fazer, entendeu? Através da irmã Mônica, muitas pessoas, assim, vivem bem hoje. Eu, por exemplo, eu se não fosse a irmã Mônica, eu não sei o que seria de mim, entendeu? E não só de mim, muita gente por aí. E o sorriso com o qual ela sempre me recebia, os abraços infinitos que ela nos dava, porque assim, sempre quando tinha gente perto, ela estava sempre dando um jeito de abraçar, ela estava sempre dando um jeito de um afago, alguma coisa. Ela participou de momentos muito importantes na minha vida, momentos difíceis também. Ela me aconselhava muito, conversávamos muito e é isso, ela realmente fez a diferença, não só em São Domingos do Prata, mas ela fez diferença na minha vida. Graças ao trabalho de irmã Mônica, até hoje a Fundação já atendeu mais de 6.000 beneficiários de forma direta. Isso sem contar de forma indireta os seus familiares e as pessoas do entorno da Fundação e da própria cidade. A irmã Mônica deixou um legado muito importante para toda a cidade de São Domingos do Prata, tanto em forma da fundação como em forma da cultura que ela pregava de voluntariado e de ajuda ao próximo. Então, a gente hoje tem a honra de continuar esse legado. Só vou falar para você que aqui no Brasil me senti muito bem.